Como fazer o cálculo estatístico para a avaliação de um terreno? Olá, aqui é o Rafael Yanti e esse aqui é mais um aulão do Rafa, onde eu vou te mostrar, através de um exemplo prático, como fazer o cálculo estatístico para a avaliação de um terreno, sendo que eu vou usar o método comparativo através da homogeneização com o tratamento por fatores. Provavelmente agora você já está vendo a tela do meu computador e eu vou usar aqui esses slides para te mostrar como fazer isso. Mas antes de eu começar a te mostrar esse exemplo, eu quero explicar quem eu sou. Bom, eu sou o Rafael Yanti e eu sou engenheiro civil por formação. E todo esse conhecimento que eu vou te mostrar aqui e agora, eu aprendi lá no curso de engenharia civil. E mais, essa aula eu estou fazendo ela especialmente a pedidos do professor Fernando. O professor Fernando, ele é o criador do portal Sala do Corretor. O portal Sala do Corretor você pode encontrar lá no site saladocorretor.com. Sendo que esse portal ele tem por origem e por propósito ser um polo gerador de informações, ser um polo onde você pode encontrar cursos online e ele é também pioneiro na troca de conhecimentos, na troca de conhecimento técnico-científico através de um sistema de coworking totalmente online para todo o Brasil. Bom, mas nessa aula aqui você vai aprender então como fazer a avaliação de um imóvel e eu vou te mostrar um exemplo prático de como fazer isso. Então, nesse exemplo, nós precisamos ter alguns dados do imóvel que está sendo avaliado e esse imóvel ele é um terreno que tem área de 720 metros quadrados, sendo que esse terreno ele tem uma topografia plana e ele tem um formato regular. Então ele é um retângulo e ele tem duas frentes, ou seja, ele é um imóvel de esquina. Quando você for fazer uma avaliação de um terreno ou de algum imóvel, você vai precisar de várias informações desse imóvel e aqui embaixo tem mais algumas informações desse imóvel que essa avaliação ela foi feita há um bom tempo já, ela foi feita lá em 2013 e eu estou mostrando aqui como fazer essa avaliação. Então não fui eu que fiz essa avaliação, eu estou só reproduzindo e dando essa aula e explicando esse exemplo para que você possa entender como que é feita uma avaliação e você também possa avaliar os imóveis quando você for avaliar. Bom, então quando você vai fazer uma avaliação através do método comparativo, você precisa comparar o imóvel que você quer avaliar com vários outros imóveis. Então, nesse caso aqui, nós temos 8 terrenos ou 8 dados de pesquisa. São imóveis semelhantes ao imóvel que você está avaliando e que fica na mesma região daquele imóvel. Então, nessa pesquisa, foram conseguidos 8 imóveis, sendo que aqui nós temos o valor de cada imóvel e nós temos também a área do terreno. E aqui, esse preço por metro quadrado é a divisão do valor do imóvel pela área do terreno. Bom, então, como eu já expliquei, nós usamos o método comparativo e nós vamos usar também a homogeneização por tratamentos por fatores. E aí, nesse caso, nós vamos pegar alguns fatores importantes e nós vamos dar um coeficiente para esse fator. Então aqui, por exemplo, nós temos o fator de oferta ou fator de fonte, e ele é dado pela letra FO. Tem também o fator de topografia, tem vários fatores. Nessa avaliação de hoje, nós vamos usar esses 4 fatores aqui, fator de topografia, fator de frente múltipla e fator de localidade. Bom, deixa eu mostrar aqui um exemplo para que você possa entender. O terreno número 1 e o terreno da amostra número 2, eles são dois terrenos diferentes. O terreno número 1 aqui,
ele tem duas frentes. Ele é um terreno de oferta, ele não foi um terreno que foi vendido recentemente, é uma oferta que está sendo feita. E o terreno número 2, ele é no meio da quadra e ele também é um terreno de oferta. Quando nós formos fazer a homogeneização dos valores que nós vimos anteriormente, nós vamos precisar dar uma série de fatores para esses imóveis. Então aqui nós temos o imóvel número 1, o dado número 1, e nós podemos ver que foi dado um fator de oferta de 0,9 e um fator de frente múltipla de 1,1. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como esse é um dado de oferta, foi reduzido um pouco o valor em 0,9, porque normalmente os imóveis em oferta, quando eles são vendidos por um valor um pouco mais baixo. Então, é dado esse fator aqui, e eu não vou explicar cada um dos fatores e como que é definido esses fatores. Isso pode ser assunto para uma outra aula. Mas, no caso do fator de frentes múltiplas, por exemplo, aqui no dado 1 foi dado um valor de 1,1 e aqui no dado 2 foi dado um valor de 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que no dado número 1, no terreno número 1, como ele era um terreno que tinha duas frentes, o que acontece é que ele tem normalmente o valor um pouco maior. Então é dado esse fator de 1,1 e o terreno número 2, ele é um terreno que só tem uma frente, ele é um terreno de meio de quadra, e aí foi dado esse valor de 1. Se nós multiplicarmos cada um desses fatores que você vai precisar dar para cada um dos terrenos que você colocar na sua pesquisa, e você multiplicar esses valores pelo valor do metro quadrado de cada terreno, nós vamos ter um preço homogeneizado ou um valor homogeneizado, dependendo de qual nomenclatura que a gente usa. E aí nós vamos ter aqui uma coluna com todos os preços homogeneizados. Feito isso, o próximo passo é você fazer o cálculo estatístico para encontrar a média, para encontrar o desvio padrão e para encontrar o coeficiente de variância. Então, basicamente, nós temos esses valores aqui de preço homogeneizado e cada um dos dados. E o nosso trabalho é entender qual que é a média desses valores por metro quadrado ou desses preços homogeneizados por metro quadrado. E para encontrar essa média, nós vamos fazer esses cálculos aqui, onde a média vai ser a soma de todos os valores dividido pelo número de dados. O desvio padrão vai ser a soma. Daqui a pouco eu explico melhor como é que faz o desvio padrão, mas basicamente essa aqui é a fórmula. E tem também o coeficiente de variância, que é o desvio padrão dividido pela média. Vamos lá para Vamos aqui para as minhas planilhas para que eu possa explicar melhor. Então nós temos o valor da média, nós temos o valor do desvio padrão e o valor do coeficiente de variância. A média, nós vamos somar todos esses valores aqui e dividir pelo número de dados, que é 8. Então foi isso que eu fiz nessa fórmula aqui. Eu somei todos esses valores e dividi por 8. E aí eu encontrei uma média de 74,17, que é o valor do metro quadrado, é a média disso. Então, o desvio padrão é esse cálculo aqui de xi menos x ao quadrado, dividido por, vamos ver aqui, bom, tem a fórmula, e aqui eu coloquei a fórmula, sendo que existe uma outra forma de nós encontrarmos esse desvio padrão. Existe uma fórmula aqui no Excel que é desvio PADA. Se nós clicarmos nele e pegarmos todos esses valores que nós queremos descobrir o desvio padrão, nós conseguimos encontrar esse valor. E aí eu consegui perceber que esse cálculo que eu fiz
está de acordo com o cálculo que o Excel me trouxe. Então, encontrado aqui o valor de média, encontrado o valor de desvio padrão, o próximo passo é a gente encontrar o coeficiente de variância. E nós conseguimos encontrar esse coeficiente dividindo o desvio padrão pela média. O nosso coeficiente de variância deu para esse cálculo aqui, para essas variáveis e para esses dados, de 21%. Para que nós possamos fazer o nosso cálculo estatístico da melhor forma possível e a gente tenha uma avaliação de imóvel com uma boa previsão, nós precisamos que esse valor de coeficiente de variância seja menor do que 15%. No nosso caso aqui, a gente encontrou um valor de variância de 21%. Então, ele não está bom ainda. O que nós precisamos fazer agora? Agora, nós precisamos começar a tirar alguns dados que não estão tão bons ou que estão fazendo a nossa média sair um pouco da média. Basicamente é isso. Para a gente encontrar isso, nós precisamos encontrar aqueles dados que estão mais fora da média ou que não estão muito homogêneos. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso fazendo a divisão, primeiramente, do preço homogeneizado pela média. E uma vez que a gente faz isso, nós vamos encontrar aqui uma coluna desses valores. E aí, nós podemos começar a pegar os valores mais altos e que estão acima ou abaixo de 30%, e nós podemos tirar esses dados. Então, nesse caso aqui, nós vamos tirar o dado número 4, nós vamos tirar o dado número 6 e o dado número 7 para poder fazer um novo cálculo, basicamente. E isso você vai precisar fazer alguns testes e você vai precisar ir entendendo se a tua média, se o teu desvio padrão e se o teu coeficiente de variância estão bons ou não. Então, nessa avaliação, foi tirado esses 3 dados e foi feito um novo cálculo para a média, um novo cálculo para o desvio padrão e um novo cálculo para o coeficiente de variância. Nesse caso, o nosso coeficiente de variância deu de 11%. Como 11% é menor do que 15%, isso significa que nós estamos com um cálculo que pode ser usado, com um cálculo que está com uma confiança boa. Dito isso, nós precisamos fazer agora o cálculo da distribuição T de student e do limite superior e do limite inferior. Para fazer esse cálculo, primeiro nós precisamos encontrar esse valor de T e, segundo, nós precisamos encontrar o limite superior e o limite inferior do nosso cálculo. Para encontrar a variável T, existem 2 formas. A primeira forma é encontrando através de uma tabela, que eu vou mostrar agora. E deixa eu explicar que nós precisamos ter um intervalo de confiança de 80%. No caso dessa avaliação, nós queremos ter esse nível de confiança. Então, nós queremos que 80% do nosso resultado esteja naquela média. Nesse caso, nós precisamos encontrar qual que é esse valor de T, sendo que essa aqui é a curva da distribuição T de student. Eu não vou explicar com detalhes aqui como é que funciona essa curva, mas basicamente nós precisamos encontrar esse valor T para encontrar o limite superior e o limite inferior. Para encontrar esse valor de T, nós vamos na tabela de distribuição T de student, sendo que essa aqui é uma das tabelas. Nessa tabela, nós temos aqui o valor de n-1. Que valor é esse n? Esse n é o número de dados que nós temos. Como anteriormente nós tínhamos 8 dados, mas aí nós tiramos 3 dados.
Então nós ficamos com 5 dados no final, sendo que esses 5 dados nós colocamos aqui. 5 menos 1 é igual a 4. Como nós queremos ter uma confiança de 80%, nós temos aqui o valor de 1,53. Essa é a primeira forma de você encontrar o valor t. Existe uma outra forma que é a seguinte. Você vai lá no Excel e usa a função invet, aí coloca o erro, que é o n-1, e coloca o número de graus de liberdade. Vamos lá fazer esse cálculo para você ver como é que funciona. Nós temos aqui então a distribuição t e eu fiz esse cálculo bem aqui. Nesse cálculo eu usei a função invet e aí eu coloquei a probabilidade, que é o nível de confiança. Esse nível de confiança é igual a 1 menos o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança é 0,8, porque nós queremos ter 80% de segurança nessa avaliação. E o grau de liberdade vai aqui, que é o número 4, que é o número de dados menos 1. Então, através dessa função, nós conseguimos verificar que o valor de t é também 1,53. Feito isso, nós precisamos usar agora essas duas fórmulas para encontrar o limite superior e para encontrar o limite inferior. Como nós já sabemos o valor de t, como nós já sabemos o valor de S, o valor de S é o desvio padrão, e como nós já sabemos quem é o n e quem é o menos 1, o n é 5. Com isso tudo, nós conseguimos calcular o valor do limite superior e o valor do limite inferior. Então vamos aqui para o meu Excel para mostrar como que isso fica. Aqui está a fórmula final para o t vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n-1. E aí eu fui pegando aqui o desvio padrão, que no caso dessa última avaliação, dessa última análise estatística, deu 8,4. Tem também aqui o valor de t, que nós encontramos de 1,53. E tem também o valor da raiz de n-1, que é a raiz de 4, basicamente. E aí, com isso, nós encontramos, então, o limite superior e o limite inferior, sendo que o valor médio é o valor da média que nós encontramos aqui em cima, que é a média desses valores. A média nós fazemos usando aqui a soma dividido pelo número de variáveis que nós temos, o número de dados que nós temos. Nesse caso, então, nós temos a média, que é a média que nós encontramos. Nós temos o limite superior, que é a média, que está aqui em cima, menos esse valor que nós encontramos aqui, e o limite, na verdade, mais é um mais o outro. E aqui no limite inferior nós temos o valor da média menos esse pedaço de fórmula aqui. Bom, para nós encontrarmos o valor do imóvel que nós estamos avaliando, basicamente o que nós temos que fazer agora é multiplicar a área do imóvel avaliando por cada um desses valores de limite superior, média e limite inferior. E aí nós encontramos o valor de 60 mil para o limite superior, o valor de 55 mil para a média ou o valor mais provável do imóvel e o limite inferior em 50.983. Bom, então deixa eu vir aqui para os nossos slides e deixa eu tirar algumas conclusões desses valores finais que eu encontrei. O limite superior ele é 60 mil aproximadamente, a média é 55 mil aproximadamente e o limite inferior é 50.983. Isso quer dizer que você, como avaliador desse imóvel, você pode jogar com esses limites. Então, se você analisar e entender que esse imóvel
está mais provável que vale 60 mil, então você pode colocar o valor de avaliação em até 60 mil com 80% de certeza. E é claro que você vai ter que justificar por que está colocando um valor mais alto e por que está usando esse limite acima da média. O normal mesmo é você usar esse valor de média, mas você pode jogar entre o limite superior e o limite inferior. Dito isso, eu quero saber se, primeiro, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, eu sugiro que você vá lá na sala do corretor e que você conheça melhor esse portal. E eu sugiro muito que, se você é um corretor e você quiser continuar melhorando as suas habilidades dentro dessa área de avaliações de imóveis ou de documentação imobiliária ou de negócios imobiliários como um todo, eu sugiro que você vá lá e conheça melhor o portal Sala do Corretor. Mas então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Visita a Sala do Corretor e um forte abraço para você. Até mais!